Boa noite, irmãos. Boa noite. Vou esperar os irmãos terminarem. Mas se você quiser adiantar, Evangelho de João, capítulo 6. Amém. Quero pegar um gancho do que o pastor Otávio falou alguns dias atrás, a elegância da igreja e a referência com a palavra do nosso Deus. Fique de pé, então, é importante. Evangelho de João, no capítulo 6, acho que, sim, terminamos. No verso 47, eu quero ler a partir do verso 47, é uma narrativa posterior à multiplicação dos pães e dos peixes. Depois daquele evento, daquele milagre, todos aqueles que foram alimentados ali naquele momento, Jesus com seus discípulos passaram para o outro lado do mar, e as pessoas o seguiam porque estavam querendo, não aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado naquela ocasião, mas o próprio Senhor Jesus exorta aquele povo dizendo: vocês estão aqui não porque viram milagres e sinais, mas porque vocês comeram dos pães e dos peixes e se fartaram, é por isso que vocês estão aqui. E Jesus, ele começa a dissertar a partir daí, falando da importância de servir ao Senhor, da importância de não voltar os olhos para as coisas materiais ou para as coisas desse mundo, mas voltarem os olhos para o ensino da palavra, para o evangelho, para tudo aquilo que Jesus ele estava ensinando ali naquele momento. Depois, alguns dos judeus que estavam ali em meio daquela multidão murmuravam diante daquilo que Jesus estava ensinando. E a partir do verso 47, que eu quero ler com os irmãos, diz assim o relato de João: em verdade vos digo, a própria palavra de Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. E ele diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, sendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós.
pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Amém. Vamos orar. Senhor, quão maravilhoso é ler a Tua palavra, Pai, e que nessa noite o Senhor mais uma vez fale ao coração de cada um de nós. Que o Senhor fale não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, Pai. Fala, portanto, com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Então Jesus, ele começa um relato falando a respeito de si mesmo. Ou seja, confrontando aquilo que aquelas pessoas falavam a seu respeito. Em determinado momento, Jesus falando, ele falou: então que sinais o Senhor pode fazer para que creamos em Ti? Ora, momentos antes, Cristo havia alimentado 5.000 pessoas. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou milhares e milhares de pessoas ali, operando um grande milagre. Mas a partir do verso 47, ele começa um relato, ele já começa uma afirmação direta. Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus aqui, como nós costumamos falar, ele já entra de sola, já com uma palavra direta para aquelas pessoas que estavam ali questionando os seus ensinamentos, questionando as verdades do Evangelho. E ele explica por quê. Ele diz assim: vocês terão a vida eterna porque eu, o Senhor, sou o pão da vida eterna que ele estava se referindo aqui. Ou seja, ele afirma que Ele é o pão da vida, Ele é o caminho para que todos pudessem ter a vida eterna. Jesus não estava falando como eles imaginavam de um pão físico, porque se os irmãos lerem os textos anteriores, verão que eles foram lá atrás de Jesus e dos discípulos para comerem mais e mais do que eles haviam comido anteriormente. E Jesus, ele faz aqui um jogo de palavras para refutar aquilo que aquelas pessoas estavam querendo fazer, querendo apenas o pão físico e não o pão espiritual, a palavra, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E no verso 50 ele fala de si mesmo: olha, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E esse comer aqui não é o comer literal, é do entendimento do Evangelho, se alimentar dos ensinamentos, se alimentar daquilo que Jesus estava falando a eles ali há muito tempo, porque a Bíblia diz que muitos o seguiam, uma multidão seguia Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E ele, no verso 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Aqui Jesus, ele condiciona a vida eterna de todos aqueles que confiavam em crer na sua palavra. Eu sou o pão que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus, ele amarra a fé, o crer na sua palavra, o crer nos seus ensinamentos, a vida eterna. Porque ele era verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E aqui Jesus, ele começava a expor essa verdade. Até então ele vinha operando milagres, ensinando os seus discípulos, mostrando a eles, discipulando cada um deles, até que chegou o momento que foi necessário ele se revelar como o verdadeiro Messias que veio para tirar o pecado do mundo. Então ele aqui, ele se compara ao pão, a importância do pão para o homem.
O pão físico não era tão importante como o verdadeiro pão que ele mesmo disse que desceu do céu para alimentar e dar a vida eterna a todo aquele que nele crer. E no verso 53, diante da murmuração dos judeus que estavam ali, ele diz mais uma vez, respondendo-lhe Jesus: em verdade vos digo, mais uma vez ele condicionando: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então ele fala aqui de comer e agora também de beber o sangue, ou seja, a palavra e o sacrifício de cruz. Quando Jesus aqui, ele fala de sangue, ele fala do sangue derramado na cruz. A expiação ali na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Então ele diz: eu sou a vida, e se vocês não crerem na minha palavra, nem na minha morte expiatória, nem na minha obra de redenção na cruz, vocês estão mortos espiritualmente, não haverá vida em vocês. Vocês precisam crer nesse pão que desceu do céu, vocês precisam crer em Cristo que veio cumprir a promessa de Deus lá do Gênesis, no capítulo 3. Eu vim para que vocês tenham vida, e vocês ficam preocupados em comer, em se satisfazerem, encherem a barriga, mas eu tenho muito mais para dar a vocês. Não apenas pão e peixe, mas eu tenho o pão que desceu do céu. Eu tenho sangue que será vertido na cruz. Temos essa promessa, ou eu tenho essa promessa a todos aqueles que creem. E no verso 54 ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui, ao se revelar como pão vivo, Jesus aqui, ele faz algo extraordinário. Ele se compromete com todo aquele que reconhecer que ele é o Salvador, que ele é o Messias, que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Porque ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem. Isso aqui ele sacramenta, ele sentencia: tem a vida eterna, você terá a vida eterna. E não apenas isso, haverei de ressuscitar todo aquele que crer no último dia. Ou seja, Jesus, ele se compromete, irmãos, com todo aquele que ouve, crê na sua palavra e passa a viver em função dessa palavra, desse pão vivo que desceu do céu. Então percebam que Jesus, ele se compromete não apenas com aquelas pessoas que estavam lá, mas comigo e com cada um dos irmãos. Ele se compromete ainda hoje com todos aqueles que creem nessa palavra, que todos aqueles que creem que ele veio ao mundo e morreu na cruz, pagando os nossos pecados ali, justificando cada um dos nossos pecados ali naquela cruz. Ou seja, terá vida eterna e também ressuscitará no último dia. Irmãos, é fato que Jesus, ele se comprometeu a morrer na cruz pelos nossos pecados. Ainda que a gente não merecesse essa morte, ainda que em nós havia pecado, condenação, jugo, ainda assim, pela sua graça, pelo seu amor, o amor de Deus em Cristo, fez com que o Senhor, ele se comprometesse em morrer naquela cruz. Por tanto amor, demonstrando ali o amor por mim e por você. Por quê? Porque havia um compromisso, havia um comprometimento. Aqui, não. Lá no Gênesis, Deus já
o que nós chamamos no capítulo 3 de proto-evangelho, ou seja, a primeira referência feita ao evangelho ainda lá em Gênesis capítulo 3. Deus já fez a promessa de que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, falando a respeito de uma reconciliação, de uma restauração que se manifestou na vida de Jesus. Irmãos, a minha, a sua, a nossa vida, ela é o resultado do comprometimento de Jesus junto a Deus de morrer em nosso lugar. Precisamos refletir, irmãos, em relação a isso. Por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? Essa palavra que nos alcançou, essa palavra que entrou em nosso coração, que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, fez de mim e de você novos homens, novas mulheres. Isso é resultado de quê? Do comprometimento de Jesus. Comprometeu-se com a cruz, comprometeu-se em sofrer, em padecer, em passar vergonha, receber uma cruz, ou melhor, uma coroa de espinhos na sua cabeça, ser machucado, ser violentado, sangrar por mim e por você. Isso tudo em nome de quê? De um comprometimento. Ele se comprometeu em morrer por mim. E diante desse comprometimento de Jesus por nós, pela igreja, a pergunta que fica é: qual tem sido o nosso grau de comprometimento, irmãos, com Cristo diante da sua morte na cruz, onde todos os nossos pecados foram perdoados? A gente precisa perguntar, precisamos nos perguntar: o que eu tenho feito? Que tipo de compromisso eu tenho assumido? Qual o meu comprometimento diante dessa obra maravilhosa de Cristo na cruz, em nosso benefício, por mim e por você? Se eu e você estamos aqui é por causa dele, porque ele morreu, porque ele pagou os nossos pecados, porque ele não fugiu ao plano de Deus. Por mais difícil que foi, e nós sabemos que foi, porque no Getsêmani ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, essa vergonha de morrer nessa cruz. Porém, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade, Pai. E a vontade do Pai foi feita. Isaías disse que coube a Deus moê-lo na cruz. E ele pagou esse preço. Por quê? Porque ele estava comprometido em morrer na cruz pelos nossos pecados. E mais uma vez eu preciso dizer: o que eu e você, nós temos feito? Qual é o grau de comprometimento meu e seu com Cristo, com o reino, com a igreja, com essa obra, com o evangelho? Como nós temos nos comprometido, irmãos? E às vezes a gente pode até alegar: eu venho à igreja todos os cultos, eu venho à igreja todos os domingos. Ótimo. Eu estou nos cultos de dia de semana. Ótimo. Eu sou fiel, graças a Deus por isso. Eu sou fiel. Eu venho de manhã e à noite aos domingos. Glória a Deus por isso. Eu oro, eu louvo. Eu fico ali no meu cantinho, naquele lugar quase meu já, que eu já quase tomei posse. Irmãos, isso é bom. Estar na comunhão da igreja, estar na comunhão do corpo de Cristo, isso é muito bom. Mas nós podemos fazer muito mais do que isso. Nós precisamos fazer muito mais do que isso, diante do que Cristo fez por nós. E eu digo mais: ficaremos devendo sempre. Porque o que Cristo fez por mim e por você, a obra de Cristo na cruz, perdoando os nossos pecados,
comprometendo-se para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus, onde a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus, numa relação que tinha sido rompida com a queda do homem lá no Éden. E Cristo veio para restabelecer, restaurar essa relação. E isso tudo foi feito por meio do comprometimento de Jesus na cruz. Então nós precisamos pensar assim: o que eu tenho feito? Qual é o grau de comprometimento em relação a Cristo? Irmãos, dentro do nosso contexto cristão, de igreja, nós temos dois tipos de comportamento que nós podemos esboçar ou expressar ou ter. Dois tipos de comportamento. Podemos estar comprometidos com o Senhor, com a igreja, com o Evangelho, ou nós podemos estar envolvidos. E isso tem uma grande diferença. Estarmos comprometidos ou estarmos envolvidos com o Evangelho. Comprometimento, eu anotei aqui, é um ato de dedicar-se intensamente, entregar-se a uma causa, a uma meta, a um desafio, a uma missão. Isso é estar comprometido. E estar envolvido é estar no meio de um processo. Eu, quando estava estudando esse texto, essa palavra, eu cheguei à história de dois meninos que estavam vendendo balas. Dois pequenos empreendedores, podemos dizer. E eles pegaram, cada um deles pegou lá o seu pacotinho de bala e foram vender. E venderam todas as balas. E depois de terem vendido todas as balas, contabilizado os recursos que eles ganharam, eles estavam indo para casa, até que chegou alguém e falou assim: eu estou precisando de bala. Um falou assim: as balas acabaram. Enquanto o outro falou assim: as minhas acabaram, mas espera aqui que eu vou em casa e vou fazer mais e vou trazer para te vender. Esse estava comprometido. Esse sim, ele estava dedicado intensamente a cumprir uma missão. Cumprir uma missão. E nós podemos ver pela definição de comprometimento exatamente o que Cristo fez. Ele se dedicou intensamente ao Evangelho, a ensinar, a discipular, a exortar, a admoestar todos aqueles que o ouviam, a fazer discípulos. Ele se dedicou intensamente, ele se entregou a uma causa, qual? Pagar os nossos pecados na cruz. Era a causa de Cristo, porque Deus o comissionou para isso. Uma meta, a cruz. Chegar na cruz. Por mais difícil que fosse, e que ele sabia que era um desafio, sem dúvidas, porque ele era homem, ele tinha sentimentos, ele chorava, ele sentia dor, ele tinha as emoções. Então isso tudo mexia com ele. Isso fica claro, mais uma vez eu cito lá o Getsêmani. Ele tinha uma missão: obedecer a Deus e morrer numa cruz. Jesus estava comprometido. E eu e você? Qual o grau do nosso comprometimento com o Senhor? Quando eu falo de comprometido e envolvido, é importante que a gente saiba que todo aquele que, por algum motivo, está envolvido apenas, está na igreja sim, mas está vivendo na superficialidade da relação com Deus, está vivendo uma relação
muito rasa com o Senhor, por diversos motivos. Eu trabalho demais, eu tenho algumas dúvidas em relação a muitos ensinamentos. Eu tenho dúvidas sobre a Bíblia, quem escreveu, por que escreveu, a quem escreveu, enfim. E por esse e por diversos outros motivos, tem vivido assim, uma superficialidade, apenas envolvido ou apenas envolvido. Vem aqui, ora, conversa, bate papo, mas se limita a isso. Está ali participando desse processo, mas sem se comprometer verdadeiramente. Eu entendo que quando a pessoa chega na igreja, novo convertido, ele vai participar das aulas de batismo, ele vai se batizar, ele vai entrar no CETEB, vai começar a ter noção de igreja, de evangelho, falar sobre dízimos, sobre ofertas, sobre ensinamentos, ou seja, o evangelho começa a se descortinar para esse irmão, que está ali apenas, como diz Pedro, apenas tomando leite genuíno. Ele está sendo preparado, está sendo alimentado, está iniciando o seu processo de crescimento na sua vida espiritual. Então, naturalmente, fica um pouco na superficialidade. Mas isso não pode ser algo contínuo, não pode ser algo permanente. Esse envolvimento, ele precisa começar a crescer, isso precisa começar a tomar corpo, precisa haver um crescimento de conhecimento, de graça, de amor a Deus, de amor ao Evangelho, de amor à igreja, de amor ao reino de Deus. Isso precisa começar a tomar um corpo, para que se torne um compromisso. Saia da superficialidade e comece a emergir na intensidade de servir a Deus. Esse precisa ser o nosso processo, irmãos, porque nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. Eu preciso fazer muito mais. Nós precisamos, irmãos, a igreja precisa fazer muito mais. Sabe por quê? O trabalho de evangelizar, de pregar, de amparar órfãos, viúvas, de anunciar as boas novas do Evangelho, essa missão foi dada para nós, eu e você. Essa obra é nossa. E para fazer essa obra, não basta estar envolvido, precisa estar comprometido com essa obra, comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra. E eu torno a dizer, nós podemos fazer muito e muito mais do que temos feito. Creio que os nossos olhos têm sofrido diariamente, constantemente, ameaças para que a gente possa desviar os nossos olhos, desviar os nossos pensamentos, desviar o nosso coração para aquilo que verdadeiramente importa, que é servir a Deus. Eu trabalho, eu estudo, graças a Deus por isso. Mas nós temos que dar o devido tempo a quem merece, que é Cristo, que é a sua obra. Irmãos, nós não trabalhamos tanto, nós não estamos tão comprometidos com tantas coisas que não haja tempo para servir a Deus. Não posso acreditar. Eu posso acreditar sim, que eu, sendo responsável pelo meu tempo, eu não dou tempo devido a Deus. Minha responsabilidade, minha autoria, minha escolha, minha opção. Porque nós precisamos ter tempo para Deus. Precisamos fazer a obra de Deus.
Precisamos ler a palavra, precisamos orar, precisamos buscar, precisamos estar na comunhão da igreja, precisamos estar aqui. Igreja, irmãos, é o ajuntamento de irmãos. Eu não sou igreja sozinho. Quando que Cristo andou sozinho, a não ser quando ele se retirava para orar e logo após voltava para a comunhão com os discípulos? Portanto, irmãos, nós precisamos sair do campo do envolvimento, que é muito cômodo, ou não é? Chegar aqui, a nossa igreja, graças a Deus, uma igreja confortável, um ar-condicionado, um estacionamento, um banheiro muito caprichado, não é? Uma igreja bonita, bons louvores, bons músicos, bons instrumentos, enfim. Ficar sentado aí, ai que beleza, essa palavra do pastor Otávio, olha, eu vou para casa agora, muito bom. Mas o que eu tenho feito? Eu posso fazer muito mais do que apenas sentar aqui, ouvir uma palavra, cantar e ir embora para minha casa e amanhã voltar às minhas rotinas. Que todos nós as temos, e isso é importante, a gente estudar, a gente trabalhar, isso é muito importante, é essencial. Mas precisamos nos comprometer com Deus. Precisamos nos comprometer com o Senhor, sair, como eu falei, desse campo da comodidade e passar para o campo do comprometimento, que dá trabalho. E Cristo nunca escondeu isso de nós. Paulo nunca escondeu, Pedro nunca escondeu, Tiago nunca escondeu, Tito, Timóteo, enfim, todos, de Gênesis a Apocalipse, todos trabalharam muito. Em uma ocasião, há muitos anos atrás, na igreja, não aqui, em uma reunião de trabalhadores da igreja, muita gente falando, pô, está pesado o trabalho, na igreja tem tanta gente, mas só a gente está aqui trabalhando e tudo, aí aquela murmuração, até que uma irmã se levantou e falou, irmãos, esse tempo é para trabalhar, o descanso nós teremos quando o Senhor nos recolher. E é exatamente isso. Nós estamos aqui, irmãos, para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Ainda que tenhamos os nossos trabalhos e todas as nossas demais atividades, trabalhar para o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque é uma promessa, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai nos desamparar se nós nos comprometermos com a sua obra. Não vai, Ele vai cuidar. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Vai, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Não vai deixar faltar. Portanto, irmãos, nós precisamos sair desse campo que no primeiro momento é muito cômodo. Sim, é muito cômodo. Olha o que diz o verso 66. Aí mesmo no capítulo 6 de João. Depois daquela palavra, olha o que diz o verso 66. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Só Ele tem as palavras de vida eterna, ninguém mais tem as palavras de vida eterna. Irmãos, sem o Evangelho de Jesus estaríamos perdidos. Eu posso trabalhar na melhor empresa, eu posso ter o melhor cargo, posso ter o melhor salário. Sem Cristo eu estou perdido. Eu estou perdido. Como o bispo falou hoje pela manhã, sem Cristo nada podemos fazer, sem Ele nada somos. Ele é tudo em nós.
Quanto mais eu e você nos comprometermos com Cristo, mais veremos os seus milagres. Quanto mais nós nos doamos, mais Ele opera na nossa vida. Não é uma troca, é promessa, é graça, é dádiva, é compaixão do Senhor comigo e com você. Quanto mais nós nos comprometemos com Ele, mais nós experimentamos das suas bênçãos, das suas promessas, dos seus milagres, do sobrenatural de Deus na nossa vida. Portanto, irmãos, devemos nos comprometer com essa obra. Se você está aqui nessa noite, e talvez você esteja aí já há algum tempo, quem sabe anos, sentado aí, e você tem protelado uma decisão de caminhar, de dar um passo a mais. Porque a distância entre estar envolvido e estar comprometido chama-se atitude. Em dar um passo a mais, em falar: Senhor, cuida de mim, porque eu preciso fazer a tua obra, eu preciso me comprometer, eu preciso me lançar. Eu estou protelando e a minha vida engatinha, a minha vida fica dando passos curtos e sem objetivo. Meu irmão, por quê? Porque sem Cristo nós não somos nada. Então, se você está aqui nessa noite, comprometa-se com Cristo, se lance nos seus braços, tome uma atitude de fé. Tome uma atitude de fé, faça uma oração ainda nessa noite: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías falou: Senhor, eu sou um homem impuro, habito no meio de homens impuros, de lábios impuros, eu sou impuro, mas eis-me aqui, porque essa obra não somos nós que fazemos na nossa vida, é Cristo que opera em nós, é Ele que nos lava, é Ele que nos purifica, é Ele que nos renova, é Ele que nos transforma, é Ele que nos capacita, é Ele que faz essas mudanças na nossa vida. Agora eu preciso me entregar, eu preciso me colocar diante dEle, eu preciso me comprometer com Ele. Saia dessa superficialidade e se lance nos braços do Senhor. Comprometa-se com Cristo e desfrute da sua infinita graça e do seu eterno amor. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, graças nós te damos nessa noite, Pai, mais uma vez, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra nos nossos corações. E a minha oração nessa hora é que a tua palavra, Pai, ela encontre morada nos nossos corações nessa noite, Pai, porque nós precisamos. Sem ti nós nada somos, ó Pai. E nós temos nos comprometido às vezes com tantas coisas. Temos ocupado o nosso tempo, a nossa vida, com tantas coisas, Pai, que são tão pequenas diante de tudo aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, mas que mediante a Tua palavra, haja mudança de rumo, mudança de direção, haja atitudes, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Que possamos sair, ó Deus, da superficialidade e possamos, ó Deus, viver intensamente uma vida comprometida com o Senhor, entregue a Ti, ó Deus, sabendo, ó Pai, que o Senhor cuida de nós, que não devemos temer, ó Pai, mas tão somente crer que o Senhor cuidará de nós, à medida que nós nos entregarmos, à medida que nós nos comprometermos com o Senhor. Certamente o Senhor fará grandes coisas.
Abençoa, portanto, cada um de nós. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa aqueles que nos assistem pelos canais da igreja, aqueles que assistirão no decorrer desses dias. Que a tua bênção alcance e que o Senhor fale com cada um deles, Pai. É a oração que nós fazemos a Ti, fazemos mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pastor.